Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Diga-me o que pensa e te direi com quem andas. Jesus deixou a lição sobre este ponto e é o que vamos falar a partir de agora. Eu sou Gilton Carlos e você está no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a todos que gostam das ideias espíritas, dos temas relacionados à alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre o pensamento e a prece, por um quarto de hora. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus fala sobre os cuidados na hora de orar. No trecho que vai do versículo 7 ao 8, ele diz assim: Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe os peçais. Esse trecho é o que precede o grande momento no qual Jesus vai ensinar o Pai Nosso. É importante, então, entendermos as razões de ele falar essas coisas antes. O maior destaque que nós faremos nesse trecho é em relação às palavras. Para uma prece, uma boa prece, não precisa pedir muito, ele está dizendo. Pedir várias vezes. Não é preciso usar muitas palavras, ou seja, falar muito. Não é preciso ficar repetindo. As palavras são o meio mais usual que nós dispomos para falar com Deus, nas nossas práticas. Então, como fazer? Por que não fazer essas coisas que ele disse? Ele já está adiantando o que o Espiritismo depois veio detalhar. A ação da prece, ou seja, o mecanismo do seu funcionamento não está nas palavras, mas no pensamento. Lembremos que as palavras em si mesmas nada têm de valor. Elas existem para representar uma ideia, aqui sim. E estas ideias são aquelas que ocupam a nossa mente quando nós as pronunciamos. Quando nós falamos, por exemplo, a palavra cadeira, é para representar a ideia de um objeto usado para sentar. Quando nós falamos, por exemplo, rua, é para representar a ideia de um caminho por onde se transita. Cada palavra existe como função de uma ideia, de um pensamento. Então, agora, todas as palavras que falaremos daqui para frente em uma prece devem estar ligada em nosso pensamento a uma imagem, ligada a alguma coisa. Esse pensamento é que viaja buscando o seu destino. Esse pensamento é que, de fato, é a prece. Figuremos um exemplo que eu ouvi um dia em um curso que nem tinha a ver com espiritualidade. Imagine que você se prepara para fazer uma oração. Melhor dizendo, alguém se prepara para fazer uma oração. E nela, a pessoa diz: Senhor, me proteja para que eu não seja atropelado. A mente dela imediatamente criou a cena do seu próprio atropelamento. As palavras disseram uma coisa, o pensamento, outra. Pergunta-se: qual foi realmente o pedido que esta pessoa emitiu a Deus? Foi o pedido do seu pensamento. A prece, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma invocação. É através dela que o ser humano entra, através do pensamento, em comunicação com o ser que ele está se dirigindo. Ela pode ser um pedido, a prece pode ser um pedido que se faça, pode ser um agradecimento ou uma atitude de reconhecimento, como diz, uma glorificação.
Podemos orar por nós mesmos, por outros, por quem ainda está encarnado, por quem já está desencarnado, as preces que são feitas a Deus, os espíritos que são incumbidos da sua execução a escutam e então, com a sua permissão, cumprem a sua vontade. Aquelas que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora para outros seres que não é Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores. Não há nenhum problema, porque nada acontece sem a vontade dele. Lá no seu capítulo 27 do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele explica o modo em que a prece acontece através da transmissão do pensamento. Na Gênese também, no capítulo 2, é o capítulo que fala sobre Deus, tem um tópico lá intitulado A Providência. E também uma apresentação ali de detalhes de como pode o nosso pensamento ou a nossa prece, não só o nosso, mas de qualquer ser no universo, chegar ao seu destino, chegar a Deus. Para compreendermos isso, ele sugere que imaginemos que toda a criação divina está mergulhada em algo, um fluido, como ele chama, do mesmo modo que a atmosfera que envolve o nosso planeta. Por esta simples comparação, nos mostra que o menor ser está, da mesma forma que os outros, envolvido por essa solicitude divina, está saturado desse fluido. Desta forma, nós podemos dizer, ele está em permanente contato com aquilo que é sensibilizado quando ele pensa, quando ele sente emoções, quando se move, etc. Este meio é pelo qual Deus e todos os espíritos recebem as preces, os pedidos que lhes são dirigidos. No livro Ação e Reação de André Luiz, aliás, ele descreve lá que o nosso pensamento na dimensão espiritual é também uma espécie de característica material, física, se assim nós podemos dizer. Ele chama, inclusive, forma-pensamento. As imagens que criamos em nossa mente são plasmadas, ou seja, criadas fisicamente, como nós podemos entender no mundo espiritual, ao nosso redor. Por isso, os espíritos têm acesso ao nosso pensamento sem que a gente possa esconder. Eu lembro que um dia, em uma reunião mediúnica, durante o diálogo de atendimento, de esclarecimento, este espírito estava um pouco debilitado, que conversava, mas ele ouvia atentamente, falava com humildade, estava entendendo a situação de sofrimento que ele estava passando. Apresentava-se algo entre decepcionado e triste. Tudo bem. Em determinado momento, ele inclinou levemente a cabeça do médium e levantou o olhar, passando ao redor da mesa por onde estavam as outras pessoas. E ele disse: "O que é isso em cima da cabeça de vocês?" Aí ele se surpreendeu e falou assim: "Eu estou vendo o que vocês estão pensando." E neste instante ele então começou a chorar, a ser muito emocionado. Ele viu que todos estavam emitindo bons pensamentos para ele, querendo o seu bem, orando por ele. Então, esse exemplo é para que a gente possa pensar em algumas coisas que implicam diretamente na nossa vida. Com tudo isso que falamos em mente, cuidemos, então, daquilo que ocupa o nosso pensamento diariamente, por longos períodos de tempo. Aquelas palavras da abertura eu copiei do Divaldo Franco. Isso porque o pensamento atrairá os bons e a sua tranquilidade, nos inundando de boas sensações. Os maus pensamentos sintonizarão com a simpatia e a inquietação dos espíritos inferiores, trazendo intranquilidade e angústias. Cada pensamento que nós criamos fala de nós, atrai pela lei de sintonia,
dá mostras de quem somos e o que queremos. Por essa razão, a leitura espírita ou uma leitura edificante serve como profilaxia da mente, evitando que sejamos arrastados pelas más sugestões da imaginação e do nosso coração, quando ainda não totalmente purificado. Uma declaração de fé e um pedido com humildade pela manhã, uma afirmação de agradecimento pela noite, por exemplo, são ótimos caminhos para começarmos a buscar a sintonia elevada que nos liga a Jesus. Gente, muito obrigado por esses minutos. Eu espero cada um de vocês em nosso próximo episódio. Se você gostou, peço mais uma vez que compartilhe com alguém que também gostaria de ouvir essas mensagens do nosso trabalho. Em agradecimento, eu queria dedicar esse episódio a quem nos escuta na Polônia e na Macedônia do Norte. Quero dedicar esse episódio em especial, como sempre, àqueles que deixaram uma mensagem na caixa de perguntas do Spotify, como a Rosivânia, a Rosana, a Aneli Moura, de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e o Leandro Lima, de Madrid, na Espanha. Obrigado por nos acompanharem. Se você gostou, clique no botão de seguir o nosso programa e assim eu consigo saber aqui se você está gostando do conteúdo e de onde você é. Se quiser entrar em contato, pode me achar no Instagram, no Espiritismo e Evangelho, ou no Gilton Carr, ou também através do nosso site, o espiritismoevangelho.com. Você poderá encontrar mais conteúdo, incluindo um roteiro de estudo do Evangelho. Mais uma vez, agradeço imensamente, obrigado a todos, um abraço e que Jesus lhes abençoe.